A noite em Seattle estava fria e úmida, como era típico de uma noite de outono. Uma leve neblina pairava sobre a cidade e as ruas brilhavam à luz dos postes de luz. Lena Fisher estava sentada em sua aconchegante sala de estar, com as mãos em volta de uma xícara de chá, enquanto olhava para o convite que estava na mesinha de centro. Não era uma carta comum. Papel grosso e creme decorado com letras douradas em relevo que anunciavam o nome de Sophie e os detalhes de sua festa de aniversário. Sophie, a amiga de Lena da época da universidade na University of Washington. As lembranças de seu tempo juntas passavam diante dos olhos de Lena conversas à meia-noite em seu dormitório, viagens espontâneas de carro para Oregon, com pouco mais que um carro velho e alguns dólares rindo juntas em jogos de futebol enquanto dividiam pipoca. Naquela época, elas eram inseparáveis, duas jovens que queriam conquistar o mundo. Mas a vida as havia afastado. Sophie tinha mergulhado no mundo glamouroso da alta sociedade, enquanto Lena tinha escolhido uma vida mais tranquila. O convite parecia uma ponte, uma chance de reviver a velha amizade. Lena sorriu enquanto pegava o cartão. Talvez Sophie sentisse tanta falta dela quanto Lena sentia da amiga. Talvez esta fosse uma tentativa de restabelecer a conexão que havia desaparecido ao longo dos anos. Ela levou o convite para a cozinha, onde seu marido Alexander Klein estava sentado à mesa de jantar, absorto em um relatório em seu tablet. Alexander era um homem que estava sempre trabalhando, sempre planejando, sempre 10 passos à frente. Seus olhos azuis agudos e atentos revelavam a intensidade de sua mente. Ele era um magnata imobiliário bilionário conhecido em Seattle e muito além, mas Lena raramente falava de sua riqueza ou influência. Ela queria que as pessoas gostassem dela por quem ela era, não por causa do nome de seu marido ou de suas conexões. Sophie está me convidando para a festa de aniversário dela, disse Lena, empurrando o convite para a mesa. Alexander olhou para cima, seus olhos a examinando com atenção. A amiga da faculdade. Ele perguntou, sua voz calma, mas com um toque de cautela. Lena assentiu sentando-se. Ela me escreveu que será uma grande festa, em uma mansão nas colinas fora da cidade. Alexander colocou o tablet de lado e se recostou. Você quer ir? Ele perguntou como se estivesse tentando avaliar os sentimentos dela. Acho que sim, respondeu Lena após um momento de reflexão. Sinto falta dela. Sinto falta de ter amigos que me conhecem de antes. Antes? Ela fez um gesto vago que englobava tudo, a vida que havia mudado desde que se casou com Alexander. A riqueza repentina, as expectativas sociais, a forma como as pessoas a tratavam de maneira diferente assim que descobriam quem era seu marido. Não tinha sido fácil se acostumar com essa nova vida. Lena tinha um mestrado em educação, dirigia 3 fundações de caridade para a educação infantil e tinha publicado 2 livros. No entanto, ela preferia ficar nos bastidores, sendo modesta e autêntica. Alexander estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dela. Seu toque era quente e reconfortante. Você não precisa provar nada a ninguém, Lena. Você sabe disso, não sabe. Suas palavras foram suaves, mas firmes, e ela sentiu que tocaram seu coração. Alexander a entendia como ninguém. Ele sabia como era difícil para ela navegar em seu mundo, em um mundo cheio de brilho e julgamentos superficiais. Eu sei, disse ela sorrindo levemente, mas eu só quero ver minha velha amiga novamente. Passar uma noite normal. Ser apenas eu mesma. Ele apertou a mão dela. Então seja você mesma. É tudo o que você precisa ser.
O sorriso dele foi encorajador, e por um momento tudo pareceu possível. Alexander tinha que viajar a negócios para São Francisco naquela manhã, um novo projeto imobiliário que exigia sua atenção. Antes de ir, ele a beijou na testa. "Me ligue se precisar de algo", ele disse, sua voz cheia de carinho. "Qualquer coisa?", perguntou Lena com uma risada brincalhona. "É só uma festa de aniversário, Alexander. O que poderia dar errado se ela tivesse apenas ouvido aquela voz silenciosa em sua cabeça que a aconselhava a ficar em casa? Era um sentimento que ela não conseguia identificar, um leve desconforto que ela ignorou. Em vez disso, ela se concentrou na expectativa de ver Sophie novamente e na esperança de que pudessem reencontrar a conexão que tinham antes. No dia da festa, Lena passou a manhã escolhendo sua roupa. Ela optou por um vestido azul claro, simples, elegante, mas não exagerado. Não era uma peça de grife, nada que gritasse riqueza. Ela queria que Sophie a visse como a Lena de antes, não como a esposa de um empresário bilionário. A tarde foi dedicada a um presente especial para Sophie, um álbum de fotos feito à mão cheio de lembranças da época da faculdade. Fotos delas em jogos de futebol, em maratonas de estudo noturnas, em viagens de carro, quando mal tinham dinheiro, mas estavam cheias de sonhos. Ao lado de cada foto, Lena escreveu pequenas notas que capturavam os momentos compartilhados, como uma vez que conversaram até a meia-noite sobre seus planos futuros, ou como Sophie a consolou após um encontro ruim. Levou horas para montar o álbum, mas parecia significativo, genuíno, um presente que dizia: "Eu me lembro de nós. Eu me lembro de quem éramos." Quando Lena chegou ao endereço no convite, sua respiração engasgou. A mansão ficava nas colinas fora de Seattle, uma propriedade magnífica, com vastos gramados, jardins perfeitamente cuidados e uma entrada curva, alinhada com carros de luxo. Lena conhecia a mansão. Alexander a havia comprado 3 anos antes como um investimento para renovar e depois vender. Quando Sophie mencionou que estava tendo dificuldade em encontrar um local para sua festa de aniversário, Lena se ofereceu para ajudar. Ela ligou para Alexander e ele imediatamente concordou que Sophie poderia usar a mansão. "Se isso te faz feliz", ele disse com aquele sorriso que sempre fazia Lena sentir que ele faria qualquer coisa por ela. Lena não tinha contado a Sophie que a mansão era deles. Ela apenas disse que conhecia o proprietário e podia arranjar. Sophie ficou tão grata, tão entusiasmada, que Lena ficou feliz em poder realizar esse desejo para ela. Agora, ao ver a mansão iluminada por luzes cintilantes, decorada com arranjos de flores caros e uma atmosfera de puro luxo, ela se sentiu orgulhosa. Orgulhosa por poder ajudar sua amiga a ter a festa dos seus sonhos. Ela estacionou seu carro, um híbrido modesto que parecia quase cômico na fila de carros esportivos e limusines, e caminhou em direção à entrada com o álbum de fotos firmemente em suas mãos. Mas, no momento em que ela entrou pelas grandes portas de entrada, ela soube que tinha cometido um erro terrível. Sophie a cumprimentou na entrada, mas seu sorriso era frio, quase forçado. "Lena", ela disse, sua voz distante, sem o calor que Lena esperava. "Você realmente veio." Algo em seu tom era estranho, algo que Lena não conseguia identificar. Atrás de Sophie, ela viu os outros convidados, mulheres em vestidos de grife brilhantes, homens em ternos sob medida. Todos pareciam ter saído de uma revista de moda. E lá estava Lena, em seu vestido azul simples com joias mínimas e um presente feito à mão em suas mãos. "Claro que vim", disse Lena, tentando soar alegre, embora sentisse o desconforto em seu peito.
Feliz aniversário, Sophie. Ela estendeu o álbum de fotos que havia feito com tanto carinho. Sophie o pegou sem realmente olhar e o passou para uma assistente atrás dela como se fosse sem importância. Entre, ela disse, mas sua voz não soava convidativa. Soava irritada, como se a presença de Lena fosse um fardo. Lá dentro, a mansão estava transformada. Lustres de cristal cintilavam sobre eles, champanhe fluía, e uma banda ao vivo tocava jazz suave em um canto. Era lindo, elegante, e Lena imediatamente se sentiu deslocada. Mulheres em vestidos brilhantes olharam para ela, algumas curiosas, outras desdenhosas. Ela ouviu sussurros, sentiu os olhares. Uma mulher alta com cabelos longos e castanhos e um vestido que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas se aproximou de Sophie. Quem é essa? Ela perguntou, examinando Lena da cabeça aos pés, como se ela fosse algo preso em seu sapato. Esta é Lena, disse Sophie, sua voz neutra. Uma velha amiga da faculdade. A mulher que mais tarde se apresentou como Clara sorriu, mas não era um sorriso amigável. Que charmoso, ela disse zombeteiramente, seus olhos deslizando sobre o vestido de Lena, como se já o estivesse desmembrando em sua mente. Então ela se virou para Sophie novamente, ignorando Lena completamente. Lena ficou ali envergonhada e insegura, o álbum de fotos ainda em suas mãos, embora Sophie já o tivesse passado adiante. Sophie gesticulou vagamente em direção ao terraço. Por que você não vai lá para fora? Ela disse. Há lugares para sentar bebidas e tudo mais. Você se sentirá mais confortável lá. Lena franziu a testa. Lá fora. A festa estava claramente lá dentro. A música, as pessoas, a comida. Tudo estava acontecendo nas salas principais. Mas Lena não queria fazer uma cena. Ela não queria ser a amiga que causa problemas. Então ela assentiu, forçou um sorriso e se abriu caminho pela multidão, sentindo os olhares sobre ela. Ela ouviu alguém rir, ouviu alguém sussurrar. Ela está realmente aqui com esse vestido. Suas bochechas queimaram, mas ela continuou de cabeça erguida, mesmo que seu coração estivesse pesado. O terraço era agradável, com móveis de jardim elegantes, aquecedores e uma vista para as luzes de Seattle à distância. Mas estava fora da festa principal. Através das grandes janelas, Lena podia ver todos rindo, dançando, se divertindo lá dentro. E ela estava lá fora. Sozinha. Bem quase sozinha. Uma mulher mais velha, em um uniforme de buffet, estava sentada em uma das cadeiras, fazendo uma pausa. Ela tinha um rosto amigável, enrugado, mas caloroso, e quando viu Lena, sorriu. Eles também te baniram para cá? Ela perguntou, com uma leve risada que não continha malícia. Lena tentou sorrir de volta, embora sentisse um nó na garganta. Parece que sim, ela disse, sentando-se enquanto se convencia de que estava tudo bem. Talvez Sophie apenas quisesse oferecer a ela um lugar tranquilo. Talvez ela pensasse que Lena ficaria mais confortável lá fora. Mas no fundo, Lena sabia a verdade. Ela tinha sido banida, posta de lado como se valesse menos. Ela se sentou em uma das cadeiras, com o álbum de fotos no colo, e tentou ignorar a crescente agitação em seu peito. Era o aniversário de Sophie. Talvez ela estivesse apenas ocupada. Talvez ela saísse mais tarde para conversar com Lena como antes. Mas então piorou. Clara, a mulher com o vestido caro, saiu cerca de 20 minutos depois, acompanhada por outra mulher, Maria, que usava um vestido dourado que brilhava à luz das lâmpadas do terraço. Ambas seguravam taças de champanhe e olharam para Lena com uma expressão que revirou seu estômago. Então, disse Clara,
sentando-se na frente de Lena sem ser convidada, sua postura casual, mas seus olhos frios. Lena, certo, como você conhece a Sophie de novo. Nós fomos para a faculdade juntas, disse Lena suavemente, sua voz tremendo levemente. Nós fomos colegas de quarto no primeiro ano. Maria riu, um som agudo e doloroso que cortou o ar frio da noite. Faculdade, claro. E o que você faz agora? Ainda está estudando. O sarcasmo em sua voz era inconfundível. Helena sentiu suas bochechas esquentarem. Eu trabalho para uma organização de caridade, disse Lena, tentando manter a calma. Eu dirijo uma fundação para a educação infantil. Isso era verdade. Ela e Alexander tinham fundado a fundação juntos, que tinha ajudado milhares de crianças, mas ela não mencionou o papel de Alexander. Ela não queria que seu sucesso estivesse ligado ao nome dele. Uma organização de caridade, repetiu Clara, trocando um olhar divertido com Maria. Que fofo! Então você é tipo... pobre! A palavra pairou no ar como um insulto. Lena sentiu seu rosto queimar, mas se forçou a permanecer calma. Eu estou bem, ela disse cautelosamente. Isso não é, realmente... Mas Clara a interrompeu. É só que bem todo mundo aqui é bem-sucedido. Os amigos de Sophie são advogados médicos empresários. É legal que ela ainda se lembre de suas raízes humildes. A mensagem era clara. Lena não pertencia ali. Ela não era boa o suficiente, não era bem-sucedida o suficiente, não era rica o suficiente. Antes que Lena pudesse responder, uma terceira mulher se juntou a elas. Ana, em um vestido vermelho chamativo, que parecia uma obra de arte nela. Ela segurava uma taça de champanhe e, acidentalmente, tropeçou ao se aproximar da mesa. O champanhe espirrou sobre o vestido de Lena um jato frio que encharcou o tecido. Lena ofegou e se levantou, suas mãos tremendo, enquanto tentava limpar o líquido. O cheiro de álcool encheu o ar. Oh, meu Deus, disse Ana, mas ela sorriu um sorriso falso e zombeteiro. Eu sou tão desajeitada. Sinto muito. Ela não parecia nem um pouco arrependida. Clara e Maria riram, atrás das mãos seus olhos brilhando de Schadenfreude. Lena ficou ali molhada e humilhada, enquanto as três mulheres voltavam para dentro de casa ainda rindo. Através da janela, Lena viu Sophie a observando. Por um momento seus olhares se encontraram. Lena esperou, rezou, que Sophie saísse e fosse ver como ela estava, que ela perguntasse se ela estava bem. Mas Sophie simplesmente se virou e continuou conversando com seus convidados, como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, Lena entendeu a terrível verdade. Isso não foi um acidente. Isso não foi um mal-entendido. Ela tinha sido convidada para ser humilhada. A dor dessa percepção a atingiu como um soco no estômago. Sophie, sua amiga, a mulher que ela considerava uma irmã, que ela havia apoiado quando Sophie não tinha nada. Essa Sophie a tinha colocado nessa situação de propósito. Lena se sentou novamente, o vestido molhado, grudando em sua pele, e sentiu seu coração pesado. Ela estava sozinha e indesejada, e a noite mal tinha começado. A chuva começou cerca de 1 hora depois, uma garoa suave que rapidamente se transformou em um forte aguaceiro. Lena ainda estava sentada no terraço, com as mãos agarradas ao álbum de fotos que ela havia feito para Sophie. O toldo oferecia apenas proteção limitada, pois o vento soprava a chuva de lado. Seu vestido azul claro estava encharcado a mancha de champanhe que Ana tinha deliberadamente derramado sobre ela, se misturou com a água da chuva, deixando um cheiro desagradável de álcool. Lena estremeceu, mas não era apenas o frio que a fazia tremer.
Era a humilhação que queimava em seu peito a percepção de que ela não era bem-vinda ali, que Sophie, sua amiga que ela uma vez considerou uma irmã, a tinha colocado nessa situação de propósito. Ela bateu na grande porta de vidro que levava à festa principal na esperança de que alguém a notasse. Lá dentro, ela podia ver os convidados rindo, dançando com suas taças nas mãos, enquanto a banda ao vivo continuava a tocar jazz. O calor do quarto parecia ser outro mundo inatingível para Lena, que estava do lado de fora na chuva. Clara, a mulher com o vestido caro, notou o seu bater na porta. Ela foi direto para a porta, seus lábios torcidos em um sorriso zombeteiro, olhou nos olhos de Lena e fechou a cortina pesada com um movimento lento e deliberado. O tecido deslizou sobre o vidro e cortou Lena da festa como se ela fosse invisível e insignificante. O coração de Lena afundou. Ela bateu novamente, desta vez mais forte, seus dedos tremendo de frio e desespero. Finalmente Ana abriu a porta, uma fresta apenas o suficiente para mostrar seu rosto. Sim, ela disse, sua voz fria, como se estivesse falando com uma estranha. Eu posso entrar? Perguntou Lena, e ela odiou o quão pequena sua voz soava, o quanto parecia que ela estava implorando. Está chovendo e eu estou completamente encharcada. Ana a examinou de cima a baixo, seus olhos deslizando sobre o vestido molhado de Lena, que grudava em sua pele. Então, ela encolheu os ombros, um encolher de ombros indiferente, quase desdenhoso. A festa está bem cheia agora, ela disse. Talvez seja melhor você ficar aqui fora, ou você poderia ir embora. Isso não incomodaria ninguém. Sem mais uma palavra, ela fechou a porta, e Lena ouviu o clique suave da fechadura. Ela ficou ali na chuva, que agora caía em torrentes, e sentiu o choque e a dor a dominarem. Isso não podia ser verdade. Sophie, sua amiga, a mulher com quem ela tinha estudado a noite toda, para exames que ela tinha consolado quando Sophie estava falida, e Lena lhe tinha emprestado dinheiro. Essa Sophie estava permitindo isso. Ela estava permitindo que seus novos amigos tratassem Lena como lixo. Lena tentou chamar um táxi, mas seu celular mostrava apenas 2% de bateria. A tela piscou e depois ficou preta. Ela estava presa sozinha em uma mansão que lhe pertencia, mas onde ela se sentia como uma estranha. Ela se sentou em um banco molhado, sob o toldo com o álbum de fotos ainda em suas mãos, e abaixou a cabeça. Lágrimas se misturaram com a chuva em seu rosto. Por que ela tinha vindo? Por que ela acreditou que tudo poderia ser como antes? As pessoas mudam, ela pensou. Sophie tinha mudado, e Lena era apenas uma lembrança de um passado que Sophie queria deixar para trás. Ela pensou nas noites em que ela e Sophie tinham feito planos para o futuro, nas promessas de estarem sempre lá, uma para a outra. Essas promessas agora pareciam palavras vazias, como cacos de uma amizade que nunca tinha sido real. A humilhação queimava dentro dela como um fogo. Clara, Maria, Ana, seus rostos, seus olhares zombeteiros, suas risadas, e Sophie, que tinha assistido enquanto ela era humilhada sem intervir. Lena fechou os olhos e tentou segurar as lágrimas, mas elas vieram de qualquer maneira. Ela se sentiu menor, mais inútil do que jamais se sentiu em sua vida. A mulher mais velha do buffet, que tinha falado com ela antes, já tinha voltado ao trabalho. E Lena estava agora realmente sozinha. A chuva tamborilava no toldo um som constante que sublinhava sua solidão. Mas então a situação piorou. De repente, Sophie saiu acompanhada por 2 seguranças, homens grandes, em ternos escuros, cujos rostos não mostravam emoção. Lena,
disse Sophie, sua voz fria e dura, sem qualquer vestígio do calor que Lena uma vez conheceu. Eu acho que é hora de você ir. Lena a encarou, a água pingando de seu cabelo escorrendo por seu rosto. Sophie, por favor, ela disse, sua voz quebrando. O que eu fiz? Por que você está me tratando assim? Sophie cruzou os braços, seu olhar inflexível. Você não se encaixa aqui, ela disse. Você está deixando meus convidados desconfortáveis. Este é um evento de alto nível e você está estragando o clima. As palavras atingiram Lena como um golpe. Ela abriu a boca para dizer algo, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Eu sou sua amiga. Ela finalmente sussurrou, mas mesmo enquanto dizia, ela sabia que não era mais verdade. Nós éramos amigas, corrigiu Sophie, sua voz afiada como uma faca. Passado. As pessoas evoluem, Lena. Eu evoluí. Talvez você devesse fazer o mesmo. Ela acenou para os seguranças. Acompanhem-na para fora da propriedade, imediatamente. Antes que Lena pudesse reagir, os homens agarraram seus braços, seu aperto firme e inflexível. Lena tentou resistir, mas estava muito exausta, muito sobrecarregada. Eles a arrastaram em direção ao portão de entrada, seus sapatos escorregando no chão molhado. Sophie, por favor! Lena gritou, sua voz desesperada, mas Sophie já tinha voltado para dentro da casa sem olhar para trás. As grandes portas de vidro se abriram e Lena viu os convidados que tinham se reunido para assistir. Eles tinham seus celulares em punho filmando rindo. Clara estava na frente com o celular apontado diretamente para Lena, um sorriso triunfante no rosto. Isso vai viralizar, ela gritou entusiasmada, sua voz perfurando a chuva. Maria e Ana estavam ao lado dela, seus rostos cheios de schadenfreude. Lena foi arrastada pela chuva, pela lama e pelas poças, seu vestido rasgado e sujo. A lama espirrou em suas pernas e ela tropeçou mais de uma vez, seus joelhos batendo no chão. Ela ouviu as risadas dos convidados, ouviu alguém gritar: "Tchau, caso de caridade." Outro gritou: "Você deveria ter ficado em casa." Lena chorou abertamente, não se importando com quem visse. Ela nunca se sentiu tão pequena, tão inútil, tão completamente humilhada. Os seguranças a arrastaram pela entrada enlameada e ela mal conseguia acompanhar o ritmo. Seus sapatos ficaram presos na lama e ela perdeu um, mas os homens não pararam. Aquele foi o ponto mais baixo de sua vida. Sua amiga, que ela uma vez considerou família, havia orquestrado sua humilhação pública e dezenas de pessoas a estavam filmando para seu entretenimento. Lena pensou em Alexander, em suas palavras naquela manhã: "Você não precisa provar nada a ninguém." Como ela queria que ele estivesse lá agora. Mas ele estava em São Francisco, a centenas de quilômetros de distância. E ela estava sozinha, humilhada, perdida em uma noite que parecia um pesadelo. Mas então ela ouviu um som que cortou a chuva e as risadas. Um zumbido profundo e rítmico que vinha da costa do cais particular da mansão, que ficava bem no Puget Sound. Os seguranças pararam, olharam ao redor, seus rostos mostrando confusão. Os convidados se calaram, seus celulares baixaram enquanto eles olhavam para a água. O som ficou mais alto, e de repente todos estavam olhando para o cais. Um iate de luxo se aproximava, suas luzes perfurando a chuva e a escuridão. As ondas espumavam em torno de sua proa, e o navio deslizou majestosamente até o cais. Lena caiu de joelhos na lama, em choque demais para se mover.
Os seguranças soltaram seus braços, recuaram incertos do que estava acontecendo. O iate atracou seus motores, silenciaram e por um momento tudo ficou em silêncio. Apenas o som da chuva caindo podia ser ouvido. Então, a porta do iate se abriu e Alexander saiu. Seu marido alto e imponente, em um terno preto perfeitamente ajustado, que não parecia afetado pela chuva ou pelo vento. Seu rosto estava sério, seus olhos azuis brilhando de determinação. 4 homens em ternos escuros o seguiram sua equipe de segurança, seus movimentos precisos e profissionais. O olhar de Alexander varreu a cena, e quando ele viu Lena ajoelhada na lama molhada, suja, com lágrimas no rosto, sua expressão mudou. Lena nunca o tinha visto assim frio, zangado, perigoso. A multidão se separou instintivamente enquanto ele caminhava em direção a ela. Os seguranças que tinham arrastado Lena pareciam aterrorizados, seus rostos pálidos. Alexander se ajoelhou ao lado de Lena, sua mão suavemente em seu rosto, um gesto que era tão terno que parecia um raio de sol quente no frio da noite. Lena, ele disse, sua voz suave, mas perpassada por uma raiva reprimida. Eu rastreei seu celular. Me diga o que aconteceu. Me diga por que você está assim. Lena não conseguia falar. Ela tremia, chorava, estava completamente chocada. A humilhação, o medo, o desespero, tudo a dominava. Alexander tirou o paletó e o colocou sobre os ombros dela, o calor de seu corpo ainda preso ao tecido. Ele a ajudou a se levantar, segurou-a firmemente, protegendo-a dos olhares da multidão e da chuva, que continuava a cair sobre eles. Então, ele se virou para a multidão, sua postura exalando autoridade. Seu olhar caiu primeiro sobre os seguranças que tinham arrastado Lena. Quem de vocês tocou na minha esposa? Ele perguntou, sua voz calma, mas com uma agudeza que cortava a noite. Os 2 homens ficaram brancos como giz. Sua esposa. Um deles gaguejou, sua voz tremendo. Não sabíamos, senhor. Estávamos apenas seguindo ordens. Alexander levantou uma mão silenciando-os. Ordens para agredir uma mulher. Ele disse cada palavra precisa como um golpe de martelo. Vocês 2 estão demitidos. Saiam desta propriedade imediatamente. Os seguranças hesitaram, depois recuaram com a cabeça baixa. Alexander se virou para a multidão, seus olhos, procurando por Sophie, que estava paralisada nos degraus da mansão, seu rosto pálido, suas mãos tremendo. Você deve ser Sophie, ele disse, sua voz calma, mas ainda mais ameaçadora por causa disso. A aniversariante. Sophie tentou sorrir, tentou salvar alguma coisa, sua voz era incerta. Sinto muito, senhor. Houve um mal-entendido terrível. Eu não sabia que Lena era casada, e com certeza não sabia... Não sabia o quê? Alexander a interrompeu, sua voz afiada. Não sabia que ela é casada com Alexander Klein. Não sabia que ela só tem valor se alguém importante estiver ao seu lado. O rosto de Sophie ficou pálido como cinza. Lena ouviu ofegos da multidão, celulares baixaram, enquanto os convidados percebiam o significado de suas palavras. Alexander Klein. O nome era uma lenda em Seattle. Bilionário imobiliário feito por si mesmo na lista da Forbes, dono de metade dos edifícios mais valiosos da cidade. Clara deixou seu celular cair, atingindo o chão com um som surdo. Maria parecia que ia desmaiar. Ana deu um passo para trás, seus olhos arregalados. Alexander pegou seu celular, abriu alguns documentos e o segurou para que todos pudessem ver. Esta mansão,
Ele disse, sua voz clara, apesar da chuva. Aqui todos vocês estão festejando onde vocês zombaram da minha esposa. Ela me pertence. Silêncio absoluto. Apenas o som da chuva podia ser ouvido. A boca de Sophie se abriu e fechou sem que nenhum som saísse. 3 anos atrás, eu comprei esta propriedade. Alexander continuou. Eu a dei de presente para minha esposa. Ela está em nome dela. Lena é a dona desta propriedade. As palavras pairaram no ar como um veredicto. Lena viu a percepção amanhecer nos rostos dos convidados, o horror, a vergonha. Eles tinham humilhado a dona da casa em que estavam festejando. Eles a tinham expulsado de sua própria propriedade. Sophie balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. Lena, eu não sabia. Ela gaguejou. Eu pensei que você fosse apenas... Eu pensei. Você pensou que ela não era ninguém. Alexander terminou sua frase, sua voz fria. Você pensou que ela estava abaixo de você, que valia menos alguém para usar e descartar. Ele se virou para a multidão inteira, suas palavras ecoando pela noite. Minha esposa tem um mestrado em educação. Ela dirige 3 fundações de caridade que ajudaram milhares de crianças. Ela publicou 2 livros. Ela escolheu a simplicidade porque valoriza a substância sobre a aparência. Ela ofereceu esta mansão a Sophie de graça, sem se gabar ou esperar gratidão. E foi assim que todos vocês retribuíram sua bondade. Com crueldade, zombaria e violência física. A multidão estava paralisada. Ninguém se atreveu a dizer nada. Lena sentiu Alexander assegurar mais firmemente seu calor, a sustentando naquela tempestade de humilhação e dor. Ela sabia que este não era o fim, mas naquele momento, pela primeira vez naquela noite, ela não se sentiu mais sozinha. Alexander estava lá e ele não permitiria que aquela noite a quebrasse. A chuva continuou a cair no cais, onde o iate de luxo estava às suas luzes, um contraste brilhante com a escuridão da noite. Alexander segurou Lena firmemente em seus braços, seu braço, uma barreira protetora contra os olhares da multidão e o vento frio que soprava do Puget Sound. Os convidados estavam paralisados, seus rostos uma mistura de choque, vergonha e medo. As lágrimas de Sophie se misturaram com a chuva enquanto ela se ajoelhava nos degraus da mansão, sua fachada perfeita despedaçada. Clara, Maria e Ana tinham recuado para a multidão, seus celulares baixados, seus sorrisos zombeteiros desaparecidos. Os seguranças que tinham arrastado Lena pela lama já estavam a caminho do portão, suas cabeças baixas, como se quisessem evitar os olhares. Alexander se virou para a multidão novamente, sua voz calma, mas imbuída de uma autoridade que não tolerava contradição. Eu vi tudo, ele disse. As câmeras de segurança nesta propriedade estão sempre gravando. Eu vi vocês derramarem champanhe na minha esposa. Eu vi vocês zombarem dela. Eu vi vocês baterem a porta na cara dela enquanto ela estava na chuva. Eu vi vocês filmarem sua humilhação e eu salvei tudo. Suas palavras ecoaram pela noite, cada uma como um golpe de martelo. Lena sentiu seu coração bater mais rápido, não por medo, mas por uma estranha mistura de alívio e dor. A presença de Alexander lhe deu força, mas as feridas daquela noite, a crueldade de sua ex-amiga, a humilhação por estranhos, ainda estavam frescas. Clara tentou dizer algo, sua voz tremia. Sinto muito, nós não sabíamos.
Mas Alexander a silenciou com um olhar que era tão frio que parecia congelar o ar. Vocês não sabiam que ela é minha esposa, ele disse. Mas vocês sabiam que ela é um ser humano. E vocês não se importaram. Ele se virou para Sophie, que ainda estava de joelhos, suas mãos tremendo, enquanto ela tentava encontrar palavras. Lena deu a vocês esta propriedade, ele continuou. Ela a ofereceu a vocês sem pedir nada em troca, porque ela pensou que você era sua amiga Sophie. Ela pensou que você apreciaria sua bondade. Em vez disso, você a usou para humilhá-la. Sophie soluçou, sua voz quebrando. Lena, eu não sabia. Eu pensei que você fosse apenas... Eu pensei. Você pensou que ela não era ninguém. Alexander a interrompeu, sua voz afiada como uma lâmina. Você pensou que ela estava abaixo de você, que valia menos alguém para usar e descartar. Mas você estava errada. E agora você vai enfrentar as consequências. Ele se virou para a multidão, seus olhos examinando os rostos que agora estavam abaixados de vergonha. Vocês têm 1 hora, ele disse, sua voz final. 1 hora para sair desta propriedade. A festa acabou. Se alguém ainda estiver aqui depois desta hora, eu vou mandar prendê-los por invasão de propriedade. A multidão começou a se dispersar, convidados correndo para seus carros, tropeçando na pressa sobre o chão enlameado. Vozes sussurrando desculpas apressadas e o som de motores ligando encheram o ar. Sophie caiu para a frente, suas mãos agarrando o braço de Lena. Lena, por favor. Ela implorou, sua voz abafada por lágrimas. Sinto muito. Eu cometi um erro terrível. Eu estava com ciúmes. Eu fui estúpida. Por favor, me perdoe. Suas palavras eram desesperadas, mas Lena não sentia nada além de uma tristeza profunda e pesada. Esta mulher, que ela considerava uma irmã, que ela tinha apoiado inúmeras vezes, que ela tinha convidado para sua casa, a havia recompensado com a pior humilhação de sua vida. Lena olhou para Sophie, sua voz era baixa, mas firme. Isso não foi um erro, Sophie, ela disse. Você me mostrou quem você realmente é. Você teve uma escolha em cada ponto desta noite e você escolheu a crueldade a cada vez. As palavras eram pesadas, mas pareciam verdadeiras. Lena se virou, soltando a mão de Sophie, que ainda a agarrava, e foi com Alexander em direção ao iate. Enquanto ela passava pela multidão, Lena notou a mulher mais velha do buffet que tinha se sentado com ela lá fora. A mulher estava na beira da cena, seu rosto mostrando um sorriso gentil, um aceno que expressava compreensão e compaixão. Ela tinha visto tudo, sabia como Lena estava sendo tratada, e ainda assim, naquele curto momento de solidão, ela tinha lhe dado bondade. Aquele pequeno ato de humanidade significava mais para Lena do que ela podia expressar em palavras. Ela retribuiu o sorriso, um obrigado silencioso antes de continuar. Alexander ajudou Lena a subir a bordo do iate, sua mão a apoiando enquanto ela subia os degraus. O interior do navio era quente e luxuoso, mas discreto. Um lugar que exalava segurança e aconchego. Ele a levou a uma poltrona macia, envolveu um cobertor em seus ombros e se ajoelhou na frente dela. Sinto muito por não ter chegado antes, ele disse, sua voz cheia de arrependimento. Eu estava verificando os feeds de segurança de nossas propriedades, apenas um hábito. Quando eu vi o que estava acontecendo, eu peguei o iate imediatamente. Ele tocou suavemente seu rosto, limpando uma lágrima que escorria por sua bochecha. Sinto muito por você ter que passar por isso.
Lena se inclinou nele exausta e emocionalmente drenada, mas estranhamente em paz. O calor do cobertor, a proximidade de Alexander, a certeza de que alguém a apoiava incondicionalmente, isso a sustentou. Você me ensinou algo hoje, ela disse suavemente, sua voz ainda tremendo levemente. O quê? Ele perguntou, seus olhos procurando os dela. Que meu valor não depende de se os outros o veem. Ele existe, quer eles o reconheçam ou não. Alexander sorriu, um sorriso gentil e orgulhoso. Você sempre soube disso, Lena, ele disse. Você apenas esqueceu por um momento, mas você nunca mais vai esquecer. Ele a beijou na testa, e naquele momento o mundo pareceu um pouco menos pesado. O iate partiu deslizando silenciosamente sobre a água para longe da mansão, para longe da noite que quase quebrou Lena. Através da janela, ela podia ver as luzes da mansão ficando menores, enquanto os convidados corriam em pânico para seus carros. Sophie ainda estava sentada nos degraus com a cabeça entre as mãos, sua festa perfeita em ruínas. Os dias seguintes foram surreais. A história se espalhou como um incêndio nas mídias sociais. Não a versão que Clara Maria e Ana queriam postar. Os vídeos que elas tinham gravado da humilhação de Lena desapareceram rapidamente quando a verdade veio à tona. Alguém na festa tinha gravado o discurso de Alexander e o postou online junto com um relato dos eventos. As manchetes estavam por toda parte. Mulher humilhada em festa não sabia que era dona da mansão. O celular de Lena explodiu com mensagens. Sophie enviou dezenas de mensagens de desculpas, longos parágrafos, cheios de desculpas, pedidos de perdão, explicações de por que ela tinha agido daquela maneira. Eu estava com ciúmes, ela escreveu. Eu pensei que você não tinha conquistado nada enquanto eu trabalhava tão duro. Eu não queria te machucar. Mas Lena não respondeu. As palavras pareciam vazias, como uma tentativa tardia de salvar algo que estava irreparavelmente destruído. Clara Maria e Ana excluíram suas contas de mídia social, incapazes de suportar a reação. Os comentários sob o vídeo viral eram devastadores. Pessoas de todo o mundo condenando sua crueldade, sua arrogância, sua disposição de humilhar alguém, apenas porque a consideravam menos valiosa. Lena leu alguns dos comentários, mas não encontrou conforto neles. Ela não se sentiu vitoriosa ou justificada. Ela se sentiu triste, pela perda de uma amizade que uma vez considerou inquebrável, triste pela percepção de que as pessoas podiam ser tão cruéis. Alexander a surpreendeu alguns dias depois com um jantar tranquilo em seu apartamento em Seattle. Não era uma cobertura luxuosa, mas um lar aconchegante que eles tinham decorado juntos, um lugar que cheirava a eles, a seus valores, a seu amor. Havia comida simples massa, com um molho caseiro, um copo de vinho tinto e música suave ao fundo. Sem câmeras, sem multidões, sem julgamento. Apenas os dois. Você nunca tem que provar nada a ninguém, disse Alexander, pegando a mão dela. Eu sei. Lena respondeu, e desta vez ela realmente quis dizer. A noite na mansão a tinha mudado, mas não a quebrado. Tinha-lhe mostrado o quão baixo as pessoas podem ir quando são guiadas pela inveja ou arrogância, mas também o quão forte ela mesma era. Lena pensou na mulher mais velha do buffet, em seu sorriso, no pequeno gesto de bondade que a tinha consolado em seu momento mais sombrio. Ela pensou em seu trabalho com as fundações de caridade nas crianças que tinham um futuro melhor por causa de seus esforços. Esse era o seu valor, não o reconhecimento de pessoas como Sophie
ou seus amigos. Às vezes, são as pessoas que mais deveriam nos valorizar que nos testam mais duramente. Lena aprendeu que os verdadeiros amigos não precisam provar seu valor. Eles o veem por si mesmos. E aqueles que a julgam pela aparência apenas mostram seu próprio vazio. O karma nem sempre vem em um iate, mas quando vem, é inesquecível. Lena decidiu usar sua energia no que realmente importava: seu trabalho, seus valores, as pessoas que a tratavam com respeito e amor. Ela continuou a se dedicar às suas fundações, organizando novos programas para crianças carentes e vivendo uma vida que não era definida pelos julgamentos dos outros. A lição: seu valor está em sua bondade, sua integridade e suas ações, não no que os outros veem em você. Arrogância e crueldade sempre têm consequências, mas o autorrespeito te carrega por qualquer provação. Lena sabia que nunca mais permitiria que alguém a fizesse duvidar de si mesma. Ela era o suficiente. E sempre foi.